Primeira coisa que a gente tem que ver para operar a tendência é se há tendência, tá? Primeira coisa, é óbvio ululante, só que a gente às vezes erra no óbvio ululante, então tem que ter bem tchateté nessa hora. E como é que a gente sabe se há tendência? Tem duas maneiras. Para quem usa análise técnica naked, sem a média móvel, qual é a maneira para saber se tem tendência? Opa! Ver se o gráfico está fazendo um movimento de tendência. O que é um movimento de tendência? No caso, tendência de alta. Esse topo aqui, ó, esse topo aqui é mais alto que o anterior. Esse fundo aqui é mais alto que o anterior. Esse outro topo aqui é mais alto que o anterior. Esse fundo aqui é mais alto que o anterior. Então, quando a gente tem topos, ou seja, tem que ter no mínimo 2 topos ascendentes e no mínimo 2 fundos ascendentes, a gente tem uma tendência de alta clara no gráfico. Mesma coisa, o que é uma tendência de baixa? Topos e fundos descendentes. Então esse topo aqui é mais baixo que esse, e esse fundo aqui é mais baixo que esse. Esse topo aqui é mais baixo que esse fundo aqui é mais baixo que esse. Então topos e fundos descendentes e topos e fundos ascendentes é o que mostra uma tendência de baixa ou tendência de alta, tá? Detalhe, aqui às vezes a gente pode ter um topinho mais baixo, tá? Então é aqui que muitas vezes a gente vai ter um triângulo, alguma figura, mas a gente tem que estar olhando sempre a floresta, a visão mais macro. Uma maneira de certificar na visão macro é se você, pô, será que eu estou em tendência de baixa ou de alta? Sai dos 5 minutos, não precisa nem dar zoom no gráfico, já mete nos 60. Pronto, você já vai ter uma visão mais macro. Tá? Mais macro. Lembre-se, a gente tem que fazer um plano, tem que ter uma estratégia, tem que saber a direção do mercado, dos grandes players, não naquela meia horinha só. Apesar do que muitas vezes a gente vai operar um movimentozinho curto, 300, 400 pontos, contra a tendência dos 60 minutos. Mas quando a tendência do maior está igual ao menor, é o melhor movimento do mundo. Tá? Uma outra maneira, às vezes, quando você não consegue enxergar a tendência, normalmente, se você aumentou o time frame, você vai ver a tendência legal. Mas se ainda assim você está em dúvida, veja se você consegue traçar um canal de alta. Hoje eu fiz 2 postagens sobre canal, tá? E canal médio 200, tá aqui, fiz aqui na mão mesmo. Se você vê um canal óbvio, pronto, mesmo que ali às vezes o topo e os fundos não sejam tão óbvios assim, descendentes e ascendentes, mas você consegue traçar um canal, pronto, você está vendo uma tendência, tá? Essa é uma maneira, teoria de Down, tá? Então aqui, por exemplo, vamos sair do gráfico, vamos dar um zoom aqui. Ó, uma tendência de baixa claríssima durante os últimos dias. 5 minutos. Vamos botar no 60? Ó, também nos 60 minutos a gente consegue ver, ó, topos e fundos descendentes, ó. Nenhum momento falhou nisso. Aqui, ó, ele falhou em tentar romper topo, mas não rompeu. Então, topo na mesma altura e depois perdeu. E agora, ó, hoje a gente fez fundo na mesma altura. E agora vamos ver se ele vai romper este topo ou se ele vai perder este fundo. Então, continua em tendência de baixa, sendo que a gente passou por momentos, ó, de consolidação aqui dentro da tendência de baixa, tá? Então, normalmente, num gráfico diário, é o que a gente chama, quer ver? Vamos ver um gráfico diário aqui. A própria Vale, vai. Ó, estamos numa tendência primária de alta, tá? Ou pelo menos é uma primária de alta. E estamos agora numa terciária de baixa. É importante saber a diferença de primária e terciária? Não. É importante saber o tamanho da tendência que você está operando para definir sua estratégia, tá? Se você quer operar vendido na Vale, você saiba que ela tem como alvo aqui para, pelo menos, enquanto essa tendência for válida, e aí voltamos à teoria de Down, toda tendência é válida até ser revertida, a tendência de curto prazo é de baixa, topos e fundos descendentes, mas a tendência de longo prazo é de alta, de longuíssimo prazo, tá? Então deixa eu consertar aqui, deixa eu botar esse canal em vermelho.
Tá? Então tá aqui. Então estamos no diário. Vamos botar no semanal? Vai ficar mais óbvio ainda essas tendências. Opa, tem que botar aqui, senão vai ficar mais óbvio ainda essa tendência. Ó, temos até uma tendência primária, maior ainda, que vem aqui de baixo, lá de 2016, junto com o fundo de tudo que a gente tem acompanhado aí, quem tem acompanhado meus estudos. Opa, importantíssimo a gente fazer esse estudo aqui, inclusive. Porque vai me dar um suporte importante aqui, que se for perdido, ó. E olha só, praticamente eu só tenho ligando ligando essa tendência principal aqui, mais longa, só tenho este fundo e este aqui, ó. E este aqui. Falei, pô, para ter uma reta eu preciso ter 2 pontos. Legal, mas pô, 2 pontos, será que essa tendência é uma tendência válida? Pô, porque qualquer 2 pontos eu traço uma linha. Isso foi o tema da minha postagem de hoje. Deixa eu aproveitar e endereçar isso um pouco com vocês, tá? Qualquer 2 pontos, deixa eu só acertar aqui a cor. Tendência de alta tem que ser azul, né? Tá? Então, qualquer 2 pontos, eu traço uma linha de tendência. Ó, uma linha de tendência super íngreme aqui no diário. Lembrando que isso aqui é gráfico semanal. Uma linha de tendência aqui que durou, sei lá, 3, 4 meses, ó, também. Ó, dá para traçar um monte de linha de tendência. Essa é a principal, tá? Mas só tem 2 toques. E aí? Mas, ó, quando eu tenho só 2 toques no MLTA e no MLTB, eu inclusive sugiro que vocês façam isso sempre, não só quando apenas tiver 2 toques. Não importa que tenha 3, 4, 5 toques, vocês falam, não, essa é a LTA do jogo. Sempre tracem o canal. Por quê? Ele confirma a tendência e te dá uma visão mais estratégica, muito mais estruturada. Então aqui eu tive 2 toques, mas olha quantos toques eu tive aqui na linha de retorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre houve violações, mas sempre fechou abaixo. Então tá aqui, a linha de retorno deste canal de alta, mais do que confirma esse grande canal de alta que eu tenho, tá? Então eu tenho uma primária de alta, grande primária, tive uma secundária de baixa, aqui uma outra primária ou secundária. Na verdade, eu acho que essa aqui, ó, eu vou até botar o middle aqui, tá? Queria ver se eu pegava esses topos, que aí eu podia até eliminar esse canalzinho aqui, mas não dá para eliminar, porque ele é bem válido aqui para minha estratégia, tá? Ó, vou até acertar aqui, pronto, agora tá bacaninha. Então sempre tracem a paralela, traçou uma LTB, tracem a paralela para pegar a linha de retorno, tá? E aí com isso você tem o canal de alta e o canal de baixa bem estruturado. Então voltando para o diário, pergunta aqui do Rony sobre position. Galera, position, swing ou day trade é tudo igual, só muda o tempo gráfico, tá? Quando a gente for falar de trade system, eu vou falar então da estratégia de triple screen e de como você montar o seu plano para operar position, operar swing e operar day trade. Position, nesse caso, só antecipando, Rony, é quando você olha um gráfico semanal, o diário para fazer ajuste fino, opera pelo semanal e às vezes olha até mesmo o mensal. Galera, eu tô ninja hoje, peraí, vocês vão ver. Sou Federer de Wall Street hoje. Esses mosquitos lazarentos que estão chupando meu sangue. Acabou de passar um voando aqui. Ih, botei Doniton, eu sempre faço isso, vale 3 de novo. Profit que você bota D vai pro diário. O Trade Views tem que botar 1D, um dia, tá? Então tá aqui, aquele canalzão, olha só que segurada que deu aqui nessa LTA, hein? Super importante eu ter feito esse estudo hoje, hein, galera? Importantíssimo eu ter feito esse estudo hoje, tá? Vou até, ó, fazer um ajuste fino aqui agora pelo diário. Pronto. Caraca, meu, que belo canal de alta, tá? E parou hoje aqui, tá? Mas eu continuo extremamente baixista com a Vale pelas divergências de baixo no OBV, Advanced Breakdown no OBV. Mas a gente vai ver isso com calma outro dia,
tá? Então vamos lá, voltando à aula de hoje, que é tendência. Então, identificar a tendência, você tem várias tendências no mesmo gráfico, dependendo do time frame que você está operando. Então, ó, num time frame maior, ela está em tendência de alta, mas ela vem corrigindo, numa tendência terciária de baixa, tá? Se você meter agora uns 60 minutos, pronto. 60 minutos é baixa, é procurar a venda, né? A cada regressão, a cada repique, entra a venda de novo, mete venda, tá? 5 minutos, bom, hoje foi um dia de alta, mas vamos lá, 15 minutos, ó, os próprios 15 minutos você consegue ter canalzinho de alta aqui dentro. Então, depende do time frame, depende do que você quer fazer. Se você quer operar posicionado de alguns dias, é um swing trader. Se você quer fazer day trade, vai depender do time frame, mas todo gráfico tem várias tendências. Então a maneira de identificar tendências é, primeiro, ajustar o time frame a teu tipo de operação, tá? Ajustar o time frame a teu tipo de operação e ver se está fazendo topos e fundos ascendentes ou descendentes. Não estando fazendo isso, ele pode estar fazendo uma pequena consolidação, uma pequena figura dentro daquele time frame para depois continuar a tendência ou reverter, tá? E a gente vai ver isso já já. Ou então ele está indefinido e aí você não faz nada, você deixa ele fora a operação. Quando a gente for ver a aula de operando consolidação, a gente precisa de consolidação grande para operar. Consolidação pequena a gente não opera. Consolidação pequena, ou ela é reversão ou ela é continuação. Então a gente tem que esperar ver para que lado rompe. Claro que a gente consegue mais ou menos, usando Fibonacci, divergências, a gente consegue ter uma ideia se é continuação ou se é reversão, tá? Mas, então, teoria de Down, conceito de tendência primária, secundária, terciária, isso vale não só para gráficos diários, semanais, mas também para gráficos intradays. Você pode operar uma terciária de 5 minutos, enquanto a primária de 60 está caindo. Então, se tiver espaço, né, dentro daquele canal que você traçou no 60 para subir até o canal, está valendo. Tá? Por exemplo, aconteceu isso no índice esses dias. Ó. Hoje eu não peguei isso porque para mim não fazia. Eu acordei com a decisão de que eu não ia operar hoje, não ia tomar risco, achando que o mercado ia ficar muito parado. Mas a galera viu aqui, ó, no alvo de FIBA, que foi alvo de 161,8 deste pivôzinho aqui, tá? Eu não sei se alguém entrou, mas aqui tínhamos a mediana e era alvo de FIBA, deixou um padrãozinho de reversão, tá? Ou seja, deu para operar o quê? Comprado, quem quis comprar, até a LTB, tá? Ou a maior parte da galera, em geral, são poucos que ainda tentam fazer contra-tendência na sala. A maior parte da galera espera o Tabajara estar alinhado para comprar. E já que a gente está falando de Tabajara, o que é o Tabajara? Na verdade, nada mais é que vou até tirar ele aqui e botar um gráfico tradicional, tá? Vou tirar o Tabajara aqui, ó, e botar a média de 20 tradicional. Tá aqui. Tabajara é isso, eu só colori a média e colori os candles, tá? Não fiz nada além disso. Deixa eu tirar a VWAP por enquanto, que a gente não precisa dela, tá? Eu não fiz nada além disso, eu só colori. Então vou tirar a média de 20 tradicional, vou enfiar o Tabajara de novo inteiro. Tá aqui. É uma média de 20 colorida com os candles coloridos de acordo com a média. Por que eu colori? Vou recapitular para vocês, para quem não tem, não viu esse webinar, um dos vários webinars que eu já fiz sobre Tabajara. Ele surgiu no contrato Q15, ou seja, tem quase 3 anos atrás, tá? E foi depois de um dia que o mercado subiu entre fundo, o mercado tinha caído 1.000 pontos, depois zerou esses 1.000 pontos e ainda subiu 1.500. Então de fundo a topo subiu 2.500. Se você esperou a média virar, pô, deu para pegar quase 2.000 pontos, ou 1.500 pontos nesse movimento. E eu comentei naquele dia que o mercado tinha feito um movimento espetacular e 3 anos atrás eu comentei no meu grupo pessoal de Facebook, comentei, porra, tem que ser muito burro para não ganhar dinheiro num dia como hoje. E aí eu sofri todos os protestos que vocês possam imaginar. Até que um que gostava muito do meu trabalho veio falar comigo, puto da vida, e falou, pô, bicho, tô chateado com você. Eu falei, por quê? Pô, você falou que tem que ser burro para não ganhar dinheiro como o dia de hoje. Cara,
um monte de amigo meu quebrou, um monte de gente deixou de seguir hoje por causa desse comentário. Eu falei, mas como? Eu falei, um monte de gente quebrou. Eu falei, mas como? Subiu 2.500 pontos do fundo. Eu falei, pois é, mas eu mesmo tomei 25 stops. Ou seja, ele procurou topo o dia inteiro, conforme subia, deixava num minuto, num 2 minutos, sei lá em qual time frame, uma estrela cadente, ele vendia, em plena tendência. Então, naquela noite, depois desse comentário, às 2 da manhã eu tive essa ideia, que a Nelogica tinha lançado a regra de cores, eu não tinha ideia para que servia esta merda, e aí eu tive a ideia, então, vou usar isso. Já tinha acho que alguns meses ou semanas que ela tinha lançado, eu não vi utilidade nenhuma. E aí eu desci, programei o Tabajara e publiquei, apresentei para a galera. Então, o que é o Tabajara? É simplesmente a utilização, a adequação visual da tendência para a gente. Então, o que é uma tendência? Vocês que assistiram a aula de médias móveis comigo, o que é uma tendência? Para que serve a média móvel? Para mostrar a direção da tendência. A média móvel, ela é um rastreador que mostra a direção. Mostra a direção. Só isso. Só que ela acaba sendo, como eu mostrei na aula de médias móveis, acaba sendo também uma linha de tendência dinâmica. Ela é um rastreador que ela mostra a direção da tendência. Quando você não está vendo claramente os topos e fundos ascendentes ou descendentes naquele time frame que você deseja operar, vai para um time frame maior, que provavelmente você vai enxergar melhor. Mas uma maneira de você ver a tendência naquele time frame, se você está sem ideia de para onde está indo o preço, qual é a força dominante, bota a média móvel que ela vai te dizer. Ela é aquele cão perdigueiro que mostra a direção. Então, quando a média móvel está verde e os candles estão verde, é proibido ficar procurando venda. Claro que depende do contexto, se aparecer um padrão maravilhoso, você vende. Você vende. Tá? Se aparecer, por exemplo, hoje aqui, olha só, galera. Isso aqui, ó, um erro hoje operacional, tá? Operacional não, analítico, tá? Quando eu abri a sala, se bem que eu abri a sala, já estava aqui nessa trap zone entre média de 20 e 200. Mas como eu abri a sala, eu fiz o morning call e eu não tinha ajustado ainda o meu canal, olha como é que isso é importante, galera, para o dia a dia de vocês para ganhar dinheiro, tá? As oportunidades só aparecem para quem está preparado. Eu estava olhando o gráfico assim, tá? Até porque ele estava na janelinha, ele estava minimizado, estava olhando o gráfico assim. E aí eu comentei, galera, aqui, ó, bem aqui, ó, onde está o círculo amarelo, aqui é trap zone, média de 20 ou 200. Não tem a mínima ideia para onde que vai. Apesar da média de 200 ser mais forte, a média de 200 aqui nos 5 minutos equivale à média de 20 nos 60. Ou seja, ela está mostrando a tendência do gráfico de 60. Mas muitas vezes a média de 20 rompe a média de 200. E os 5 minutos contagia os 60. Enfim, aqui chama trap zone não é à toa. Porque aqui pode a de 20 ganhar ou pode a de 200 ganhar. Acabou que a de 200 ganhou e a gente perdeu. Mas olha depois como é que eu fiquei puto. E quem acordou cedo e pegou essa venda aqui no melhor ponto do dia. Não só era a média de 200, como, ó. Aí eu fiz isso logo depois que rompeu essa média de 20. Eu puxei a minha LTA que eu não tinha puxado, que ela estava ainda do dia anterior, a minha LTB, perdão. E ó, que a gente viu. Ó. Essa LTB estava aqui e era a minha LTB do dia, aonde deu essa venda espetacular bem na LTB na média de 200. Olha só a média de 200, como é que ela está exatamente em cima da LTB, galera. Linha de tendência dinâmica, média de 200. E o que a linha de tendência dinâmica de longo prazo, de 60 minutos ou de 200 no 5, está fazendo agora? Está ficando flat para querer até virar. E o que acontece com a linha de tendência fixa, de baixa? Foi rompida. Foi rompida e fizemos o pullback nela usando esse retângulo, que é padrão de reversão, e foi rompido no finalzinho do pregão, só que o mercado agora está parado aí à espera do FONC. Expectativa, se não tivesse o FONC amanhã, que a gente ia romper os 84.875 e eu já ia meter um FIBO de toda essa queda e provavelmente o índice viria parar aqui na região dos 86 mil de novo.
tá? 2.000 pontos para cima para operar. Então, para que serve a média de 20? Tendência de curto prazo. Não importa o time frame. E a média de 200? Tendência de longo prazo. Não importa o time frame. Então, no caso do day trade, que eu trabalho com 5 minutos, média de 20, curto prazo, os próprios 5 minutos, a tendência dos 5 minutos. A média de 200, a tendência dos 60 minutos. 60 minutos. Vamos tirar a prova dos 9 aqui, e aí já estou falando um pouco de trade system, de estratégias, tá? Eu estou falando o que eu acho que é importante, não tenho uma ordem pré-definida para estruturadinha para apresentar para vocês. Eu vou falando e vai vindo as ideias na cabeça. Tá, vamos pegar aqui, ó. Vamos tirar a VWAP também aqui. Para não atrapalhar, não é hora dela. E vamos botar aqui, ó, gráfico de 60 minutos. Vamos lá. Qual é o valor da média de 20 aqui nos 60 minutos? 84.530. Qual é o valor da média de 200 nos 5 minutos? 84.533. 3 pontos. Nem tem isso no índice. 3 pontos. Nem tem isso no índice. É de 5 em 5. Então tá aqui, ó. Agora vamos dar um zoom aqui no gráfico. Um zoom menor aqui. Olha só a curva das médias. Olha aqui a média branca. Ó. E olha aqui essa aqui. Deixa eu botar ela aqui em branco também, vai. Vou esconder aqui, ó. Vou esconder o Tabajara. De novo. Opa, é aqui embaixo. Vou esconder o Tabajara. E vou botar a média de 20. Cadê ela? Média de 20. Só que eu vou botar ela e vou esconder a de 200 aqui para não confundir vocês. Média de 200. Agora eu vou botar lá aqui branca. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a mesma coisa, só que em time frames diferentes. Mesma coisa, só que em time frames diferentes, people. Tá? Olha a média de 200 aqui. Olha a média de 200 aqui. Aqui é isso aí. Olha a média de 200 aqui no 60, perdão. Olha a média de 20 aqui no 60 e olha a média de 200 aqui nos 15. Rigorosamente a mesma coisa. Então, nos 5 minutos, a média de 200, ela está servindo de linha de tendência de longo prazo, ou seja, 60. Então, tecnicamente, eu não preciso estar com o gráfico de 60 aberto para estar acompanhando a direção do longo prazo, dos 60. O que você nunca viu, Ricardo? Essa comparação das duas médias brancas aqui? Isso é bom? Acho que é bom, né? Bom, se foi isso, depois você me confirma se é isso mesmo. Se é, fico feliz. Fiquei mais feliz ainda. Ganhei a noite. Tá? Então, olha aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, isso aí serve para vocês poderem simplificar a análise de vocês, sem complicar, sem dificuldades, e trabalhar com 2 time frames no mesmo gráfico, longo prazo e curto prazo. Qual é o cenário ideal para você trabalhar? Quando os dois estão alinhados. Os dois estão alinhados. Porque você pode operar a média de 20 no 5, comprado com a de 200 caindo? Pode. Pode. Desde que tenha uma distância para a média de 20. Porque aí, olha só, este movimento aqui, que eu desenhei a bandeirinha aqui, ó. Não é bandeira, eu nem desenho essa bandeirinha, mas esse movimento aqui, esse canalzinho de alta aqui,
é este aqui, ó. É este trecho aqui, ó. Ó. Este trecho aqui é este trecho aqui nos 5 minutos. Então, os 5 minutos, você pode operar ele comprado com 60 caindo? Pode. Por quê? Porque pode ser uma correção no 60 até as médias. Até as médias. E você pode ganhar dinheiro nesse pedaço. Agora, quando tudo está alinhado para baixo, tipo aqui, ó, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Por que aqui é difícil você... É o trap zone, aqui entre a de 20 e a de 60. Uma coisa que eu sempre falo, times frames maiores têm mais força que os menores. Então aqui eu já não deveria vender? Sim, quem vendeu aqui se deu super bem hoje. Se eu tivesse acordado mais cedo, porque ontem eu fiz o webinar, acabei... Não adianta, eu tenho muita dificuldade, peço desculpas, vou tentar. É o que eu parei de correr esses dias, porque eu estava conseguindo acordar todo dia às 7h30 para correr e depois vir para a sala. Vou ver se eu retomo, vai. Mas realmente tá foda. Mas eu vou retomar, se Deus quiser. Então, porra, uma pena, né? Porque olha uma porra dessa aqui, eu falo, meu Deus, amanhã eu vou acordar às 4h30 da manhã, caralho. Já vou acordar pulando da cama, tomar banho gelado, pagar 50 no chão, entendeu? E sair correndo, né? Porque olha uma porra dessa e falo, meu Deus, aqui foi a venda do dia, né? Porra, quantos pontos desse negócio aqui? Até o alvo que eu mesmo tracei depois, ó. Pô, não fala quantos pontos, só fala... $712 pontos. 700 pontos, olha que beleza. 700 pontos assim de lambuja, né? Tem que acordar cedo mesmo. Foda. Mas, então, enfim, voltando às vacas frias aí, desculpa, eu vejo um negócio desse, eu fico com dor de corno, gente. Dor de corno é foda. Dor de corno é... Eu nunca fui corno, tá? Eu tenho certeza absoluta disso. Mas eu imagino que seja uma dor muito doída, muito dolorosa, tá? Se alguém for corno aí, alguma vez na vida, quiser me compartilhar essa dor, que eu acho que é parecida com essa que eu tô sentindo agora com essa estrela cadente aqui na média de 200 e na LTB, tá? Então é isso. Vamos lá. Então, por que aqui a gente chama de trap zone? Porque aqui... o tempo mais longo normalmente vai vingar, e como vingou aqui, até que depois foi rompida. Por que então é trap zone? Porque aqui a gente tem que esperar uma definição. Porque, como eu falei, vamos voltar lá para os 60. Isso vale para os 5, vale para os 5, vale para os 60, vale para o diário. Sempre que tem uma regressão à média, e são onde tem as melhores entradas, a gente tem que esperar ter a regressão e ter o padrão de reversão. Então, e só na média de 20 no 60, não significa que vai bater aqui e vai cair. Por isso que às vezes eu fico puto quando a galera fica insistindo, André, se for até a média da venda, André, se for até a média da compra, eu falei, caralho, não sei, gente. Ele pode até a média e romper a média. Ele pode ir até a média, fazer a reversão, mas não ter volume. Aí não vai dar compra nem da venda, eu vou ficar de fora. Não adianta a gente ficar pensando no futuro. A gente tem que olhar, a gente já sabe, claro, a gente já fica tentando antecipar o que vai acontecer, a gente já tem essa capacidade, principalmente na nossa sala, de visualizar os próximos passos, mas não adianta ficar falando, vai abrir venda, vai abrir compra, não sei, tem que chegar lá. Então qual é o principal padrão que a gente usa? E não só a gente, mas grandes traders no mundo inteiro, é regressão com reversão. Reversão com volume que entre momentum, que tem um padrão claro de reversão naquele lugar. E se tiver zona de confluência, como a gente viu nos suportes e resistências, ou seja, se tiver ali, além da média de 200, um alvo de Fibo, uma retração de um Fibo maior, um alvo de Fibo de um pivô de alta, a média de 200, a VWAP, o costela miando, cara, ali é o trade do dia. Porque tem tudo avisando para você que ali é uma zona de cataclisma. É uma zona que alguma coisa vai acontecer. Tá ok? Vai acontecer. Então por isso que aqui é a hora do trap zone também. Porque primeiro, tocou na média, mas você ainda não viu a reversão.
né? E na hora que dá a reversão no 60, que confirma, é a hora que a média de 5 vira também ali. Que é o que a gente normalmente tem que esperar. Tá? Então aqui, quando, por exemplo, ele perdeu este fundo, ele armou pivô de baixa, a banda de Bollinger abriu, deu venda. Deu venda aqui nesse momento. Depois deu um Pablo Vittar que confirmou essa venda. Quem botou stop curto acabou sendo estopado. Quem manteve stop na barra elefante que deu a venda, conseguiu ficar vendido, talvez até o alvo aqui embaixo. Tá?